Essa enchente do Rio Grande do Sul foi a quinta que a gente atuou, né? Então a gente já tinha atuado em outras 4. Só que ela foi a maior e cara, foi diferente de tudo que a gente viu, porque nessa a gente estava diretamente envolvido não só na arrecadação e distribuição de recursos, como impactado também Vivendo a tensão, né? E todo o impacto da enchente. Isso aí, amigos! Começando mais um programa Conecta, produto do Jornal do Comércio, sempre com pautas interessantes. Você sugere muitas dessas pautas, eu quero agradecer muito o seu carinho, a sua audiência. Jornal do Comércio, um produto aí com mais de 90 anos no mercado, credibilidade, eu sempre bato em cima dessa tecla, em cima da mesa de todo empresário do Rio Grande do Sul, do empresário brasileiro, tem um Jornal do Comércio, jornal com credibilidade, que apoia boas causas, então eu acho isso muito interessante. O assunto de hoje é bem legal, estou recebendo aqui Luiz Felipe Geller, viu? Acertei teu sobrenome, porque lá em Venâncio Soares tem os Geller também, né? Isso. Então, muitas pessoas erram o nome, não? Cara, bastante, né? Fala Geller ou alguma coisa assim, não né? é Geller, é Geller. Geller. GH é Geller. E o que o Luiz Felipe faz, amigos? Quem não conhece a Vaquinha? Não, sério, é muito interessante. Todo mundo que já viu algum projeto acontecendo, o pessoal arrecadando doações, porque é a maior plataforma de doações online da América Latina. Vaquinha. E um dos fundadores, ou fundador, CEO da empresa, é aqui do Rio Grande do Sul. Luiz Felipe, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pela tua ideia. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer a gente poder falar. O pessoal realmente não conhece, né? Não sabe às vezes que a gente é daqui. Então é legal poder estar num podcast daqui falando do Vaquinha. Mas me conta como surgiu essa ideia, porque acredito que não tenha quem não conheça, né? Vaquinha. Então, como surgiu a ideia? Que ano? Foi lá por 2006, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber tudo, por favor. Vamos lá. A gente surgiu em 2000. A ideia inicial foi em 2006. Eu fui casar em 2006, né? Então eu tinha ideia de morar fora, na verdade. E aí a minha namorada na época disse, cara, só vou morar fora contigo se eu casar. Olha aí, que maravilha. E aí eu digo, não, beleza, vamos casar. Nunca, né, pensei em ir para fora sem te levar. Casou e foi morar fora? Casei e fui morar fora. Então, o que acontece? A gente, na época, ainda era tradicional os presentes de casamento, mas a gente não, para nós não fazia sentido porque a gente não ia montar a casa aqui. Então a gente começou, cara, como é que a gente recebe o dinheiro de quem quer presentear a gente, né? Como é que a gente recebe os presentes e tal. E o meu cunhado, irmão da minha mulher, que é meu sócio hoje no Vaquinha, que é um dos fundadores junto comigo do Vaquinha, ele começou, cara, tem que ter um sistema para resolver isso aqui. Olha só. A única coisa que tinha na época eram as cotas de lua de mel, que não eram muito práticas, nem muito transparentes. Pagavam um passeio, né? Pagavam isso, um jantar, isso, né? Mas tinha que depositar na conta da agência, era bem confuso, assim. A gente começou a discutir, cara, tinha que ter alguma forma de resolver. Bom, no fim do meu casamento, eu acabei botando uma urna lá pro pessoal, né, presentear quem queria. Mas a gente foi morar fora, daí a gente ficou sempre, eu e meu cunhado, discutindo, cara, isso aqui tem uma ideia de negócio, né? A gente montou com a ideia de resolver o problema dos presentes coletivos, a gente tinha pensado numa espécie de agência de presentes, e aí, no final das contas, a gente viu que o que a gente queria montar para os presentes, ele era o que o pessoal já fazia de Vaquinha, e a gente foi buscar se o nome estava disponível, né? O nome com K estava disponível, com QU a gente acabou comprando. Mas que legal essa ideia. Vocês deram um upgrade no passar o sapato no casamento, lembra? Era tipo isso, Lembra? Passava o sapato no casamento? Isso, Que legal a ideia, cortar gravata, Luiz. né? Era isso aí. Então, a gente começou com essa ideia do presente e, no final, logo depois, a gente foi adotado por essas causas mais pessoais, né? Quando a gente lançou no finalzinho de 2008, começo de 2009, pro público daí. E tu foi morar onde? Eu tenho curiosidade, porque eu adoro essa história de morar fora. Eu morei um ano fora, nos Estados Unidos e Nova York, e foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu fui morar 2 anos, eu acabei morando 2 anos na Espanha e em Barcelona. Mas que maravilha. Não, Barcelona. Vamos fazer só um adendo nessa conversa. Quanto mais tempo a gente passa lá, mais eu queria ficar morando lá. É uma cidade ótima para morar. Eu queria conhecer a Espanha e aí fui a Madrid e Barcelona. Claro, gosto é gosto. Agora, Barcelona, se tu puder ir para um lugar só, entre Madrid e Barcelona, eu vou para Barcelona. Que lugar maravilhoso, aquelas ruazinhas pequenininhas, aquele bairro que tem uns barzinhos, né? Não sei como é o nome do bairro lá, é muito legal. Tem o próprio Eixample ali, que é onde a gente morava, né? Mas tem
Como é bom aquilo lá, É uma das cidades que mais tem restaurantes e bares por habitante. Meu Deus. E ela é pequena, né? É uma cidade pequena. Ficou 2 anos, casou e foi pra lá. Ficou 2 anos. Eu fui pra lá. Eu casei e fui pra Copa, na verdade, em 2006. E logo depois fui pra lá, pra Barcelona. Luiz sabe viver, cara. Montou um negócio incrível, casou e foi morar em Barcelona. Não, eu sou teu fã, pelo amor de Deus. Que sensacional. Agora vamos ver se a história de voltar deu certo, né? Pois é, aí que tá. Voltou. E aí, mas lá em Barcelona tu já estava agilizando isso aí? Como é que foi a história? Sim, a gente continuou discutindo e aí, claro, parecia que tinha que a ideia era boa, mas a gente não sabia se tinha um negócio por trás, né? Então, a ideia parecia muito boa de, puxa, vamos tentar juntar o dinheiro da galera para resolver esse problema dos presentes coletivos, mas a gente não sabia onde é que a gente agregava valor para o usuário para poder cobrar alguma coisa. Quando a gente encaixou um modelo de negócio, a gente disse, cara, isso aqui faz sentido, aí eu volto para tocar. A gente voltou para tocar o Vaquinha. Sensacional a ideia. Quando tu sentiu realmente assim, olha, tem algo muito bom aqui, que tu sentiu, que ano que tu sentiu assim que, olha, dá certo? A gente passou por alguns perrengues assim no Vaquinha, né? Porque a gente quando isso começou, não é tão assim, né? Não é. 2009, a gente tinha um nome que é um nome simpático, mas para um negócio de dinheiro, cara, não é tão simples da galera dizer, beleza, deixa eu deixar o dinheiro com esses caras, eu deixo o meu dinheiro circular num site chamado Vaquinha, né? Lá em 2009. Os meios de pagamento também, eles não eram tão fáceis quanto hoje. A gente já está falando do e-commerce, estava bombando na época já, mas ainda assim não era tão fácil fazer um pagamento com cartão de crédito, abrir uma conta para receber dinheiro. Então, a gente, no começo, passou bastante dificuldade. E o nosso modelo de negócios, que era... A gente fechou uma parceria com o PagSeguro do UOL na época, que também o PagSeguro estava lá começando, não era esse gigante que é hoje, né? Eles nos davam um rebate, então todo o dinheiro que circulava lá a gente recebia 1% de volta. Então, para a gente ter um negócio sustentável, tinha que girar muita grana. Pois é. Né? E não era o que acontecia. Então, a gente pagou bastante tempo para trabalhar. Assim, a gente sempre fala que no Vaquinha a gente pagou para trabalhar os primeiros 5 anos. Né? Então, a gente quebrou ali 5 vezes. A gente tinha uns investidores anjo que botaram uma graninha para eu e meu sócio ficarmos trabalhando. E a gente ficou sem grana durante várias vezes pedindo grana para eles. Né? Então, o começo do negócio foi bem difícil. Eu noto que muitos negócios, quando tu coloca algo querendo ganhar amanhã ou necessitando disso, isso é uma ideia que eu tenho, tá? A coisa fica um pouco esgoelada e fica muito complicado. Se tu monta uma coisa que tu não tá dependendo daquilo ali, tu tem outra renda e deixa aquilo ali, né, regando com calma, é muito mais tranquilo. Eu fiz um evento esses dias, eu fui pro SXSW, que é o maior evento de inovação nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, né? Um dos meus parceiros, meus patrocinadores, é, na realidade, uma empresa de cosmético que pagou a cota para eu ir fazer esse evento e não quis aparecer. Simplesmente, eles queriam que eu desse a entender que tinha algo rolando. De manhã, se eu sair pro negócio, eu passava um creme, fazia um skincare ali, porque eu realmente faço, coisa e tal. Só que eu falei do produto sem mostrar o produto. E as pessoas, mas como que as pessoas conseguem fazer isso? A ideia é boa, mas isso funciona? Sim, porque na realidade essa empresa, o rapaz, né, que é dono, ele tem outras coisas, aquilo ele está apostando naquilo. Está apostando ao longo prazo naquilo. Tem tempo para deixar crescer tem as bases tempo. Então, está dando muito certo. Eu estou voltando a fazer algumas coisas para eles sobre isso, mas a gente ainda não revelou a marca. A gente vai revelar quando chegar aqui no Brasil daqui a 6 meses. Interessante isso, né? Tudo isso falando para dizer que a gente não pode ter pressa muitas vezes. Esse é um conselho que tu pode dar. Faça, mas não faça assim, querendo amanhã. Que coisa isso? E todo mundo monta empresa querendo ganhar dinheiro, né? Não, exato. Eu acho que quanto menos, principalmente o empreendedor, assim, quando está começando um negócio, quanto menos ele depende do negócio em si, mais fácil, porque ele toma decisões melhores. Tal. A gente ficou esgoelado financeiramente, acaba tomando bastante decisão porque precisa tomar, né? Então, é diferente de tomar uma decisão mais racional. Mas a gente acabou tendo um negócio, então, durante uns 5 anos ali, que ele realmente era difícil. Aí, por 2015, quando a gente conseguiu reescrever o site, ele começou a deslanchar melhor. Né? Aí que o Vaquinha começou a crescer. As principais dificuldades, assim, se tu pudesse enumerar 3 pontos, assim, que fez tu realmente pensar, nossa, será que é isso, coisa e tal? É que era um negócio... Qual era a dor que vocês tinham? Era um negócio interessante. Acho que o problema todo era o volume financeiro mesmo, né? Então, a gente via que tinha casos ali que sensibilizavam bastante o pessoal, ficavam famosos, então arrecadavam uma boa grana.
Só que o site às vezes não aguentava ou, cara, faltava mais corpo, assim, né? E eu acho que a gente lançou um pouquinho antes também no mercado, não tinha ninguém nem para copiar na época, para a gente entender como é que era o mercado. A gente ficou sozinho, aí por 2011, 12 começaram a vir as pessoas que faziam, as plataformas que faziam algo parecido com a gente aqui para o Brasil, então pegando também o modelo do Kickstarter lá fora e trazendo para cá. E aí a gente, beleza, pelo menos a gente não somos os únicos malucos a apostar num mercado que talvez não exista, né? E aí o pessoal começou a fomentar o mercado também, o mercado cresceu e ajudou bastante a gente. Mas a gente sempre acreditou que o negócio ia funcionar, porque a galera estava usando, estava gostando, a gente sempre cresceu em números. Só que crescia num número que ainda não fechava a conta para a gente se pagar, né? Eu acho que era questão de tempo mesmo, assim, isso que a gente entendeu. No Brasil, infelizmente, a gente sabe disso, tem muitas pessoas assim que não são idôneas, né? Entre aspas, no grosso modo, falcatruagem, acontece muito. E a pessoa acreditar que realmente aquilo está acontecendo, isso, como vocês lidam ali? Porque a pessoa vai ter confiança de botar o dinheiro no vaquinha. Mas será que é verdade, coisa e tal? Porque, como eu disse, né? Muitas pessoas boas temos aqui, pessoas sérias, é um país também sério, mas tem muita gente falcatrua, né? Eu acho que pra gente que trata com dinheiro, são as duas coisas principais, assim, né? A transparência e a segurança. Pois é. E isso foi uma coisa que a gente sempre foi muito chato desde o começo. Assim, cara, não dá para pisar na bola de maneira nenhuma. Até porque não tinha nem margem para pisar na bola. Então, a gente sempre cuidou muito bem, assim, de... Bom, criar um sistema antifraude aqui, né, de análise que a gente garanta que o que está acontecendo aqui está ok. E deixar isso muito transparente e robusto no sistema para ninguém ser lesado, né? E eu acho que isso foi... por a gente ser tão cuidadoso nisso, acabou... crescendo ao longo do tempo, né? Foi acumulando essa capacidade que a gente tinha, esse critério que a gente tinha, essa reputação que a gente tinha, isso também ajudou o negócio depois, né? Então, hoje, a gente olhando para trás, só acontece uma campanha de enchente com quase 80 milhões porque a gente foi construindo essa reputação e essa confiança no público desde o começo, né? A gente tô te conhecendo hoje, mas conversando contigo, a gente nota, olhando nos teus olhos, tu é um cara sério, assim, eu tenho certeza que tu vai fazer uma coisa séria, mas até as pessoas acreditarem nisso, né, pode demorar um tempo, mas eu por exemplo, eu confio em ti. E eu acho que tem bastante gente que engana na primeira vista, né? Eu acho que o que mais deixa a gente tranquilo, assim, é ter realmente construído essa história, assim, né? São 16 anos já atuando com... Cara, não tem uma coisa desviada ali, né? Então, a gente foi sempre muito sério nessa questão de ser transparente e dar muita segurança para o usuário, para os dois, né? Tanto para quem cria a campanha e está precisando de ajuda, quanto para quem está ali ajudando. Né? Os dois têm que ter uma relação muito de confiança conosco ali, senão o sistema não funciona. Mas quem não é sério não tem esse olhar que tu tem, cara. Pode ter certeza. É que eu já sou também macaco velho, né? Eu já consigo ver as coisas acontecerem, porque a gente vai criando umas cascas, né? Tenho certeza que tu vai fazer um negócio, com certeza, tu e teus sócios, sério. A enchente, hein? A enchente a gente não pode deixar de comentar. Como foi ali, como a vaquinha trabalhou nesse período, foi algo realmente muito triste, né? Mas com certeza muitas pessoas utilizaram a plataforma, Muita gente, né? Eu acho que assim, a construção, até a gente chegar na enchente também eu acho que é legal, né? A gente começou lá atrás para resolver esse problema do presente coletivo. Depois a gente acabou sendo adotado por essas causas mais pessoais. Então, saúde e emergência começou a ficar bem comum ali no site. E aí a gente criou uma área de causas dentro do Vaquinha, porque a gente começou a se perguntar, tá, cara, a gente sendo a maior plataforma, qual é a nossa responsabilidade, né? Como é que a gente devolve? E a gente criou essa área de causas, onde vem projetos tipo Mulheres Transformam e projetos tipo SOS Enchentes, que a gente atuou na enchente. Essa enchente do Rio Grande do Sul foi a quinta que a gente atuou, né? Então a gente já tinha atuado em outras 4. Só que ela foi a maior e... Cara, foi diferente de tudo que a gente viu, porque nessa a gente estava diretamente envolvido, não só na arrecadação e distribuição de recursos, como impactado também vivendo a tensão, né? E todo o impacto da enchente. Então, foi bizarro o que aconteceu, mas sim, teve bastante campanhas. Fora a nossa, a gente identificou outras 4.500 campanhas voltadas para a enchente do Rio Grande do Sul. Né? Entre todas elas, a gente arrecadou mais de 134 milhões de reais. Olha só que interessante isso, hein? Ainda bem que passou, né? Ainda bem que passou.
Ainda tem coisas, né? Ainda tem coisas por fazer, assim, mas... Com certeza, muitas coisas. Mas passou, que eu digo, aquele momento crucial, assim, que era muito pesado, né? Hoje em dia, até hoje em dia, as pessoas estão sofrendo ainda com tudo, né? Todo mundo foi lesado de uma forma ou outra, né? Mesmo não tendo entrado água na tua casa, Sim. por algum motivo ou outro, a pessoa respingou na pessoa isso, né? Isso era muito difícil até explicar para o pessoal que estava de fora, fazendo reunião com a gente, assim, Meu cara, Deus. não tem ninguém aqui que não tenha sido impactado de uma Claro, forma ou outra. Então, claro. teve a galera que foi impactada diretamente, mas quem não foi impactado Meu diretamente Deus. foi impactado indiretamente. É a pessoa que trabalha contigo, Meu Deus. teus pais, é parentes, é impressionante. Por exemplo, a minha história, né? Eu, graças a Deus, a água não atingiu onde eu moro. Mas uma tia foi atingida, essa tia foi para a casa dos meus pais, né? Alguns parceiros meus, né, de negócios, a água tomou conta do seu negócio. Eu não tive coragem de cobrar, né? Porque, na realidade, então eu me onerei também. Então, todo mundo, por um motivo ou outro, claro, ser, né, atingido pela água é muito pior. Mas o que eu quero dizer aqui é que todo mundo indiretamente foi atingido, né? Como é que eu vou cobrar de um parceiro que está embaixo d'água, por exemplo? Então, eu tive essa ideia de 2 meses não cobrar. Isso aí onera também, né? Não, total. E aí, Nico, vem as coisas que a gente acha mais... que foram interessantes também na época, né? A gente também, eu fui atingida, a casa dos meus pais foi atingida e tal. Várias pessoas no escritório lá atingidas. E aí, no escritório, a gente tinha que dizer pra galera, cara, não importa se vocês foram atingidos ou não, porque o nosso escritório também estava inacessível. A gente ficou com o escritório ali pertinho do Praia de Belas e ele ficou embaixo d'água nos primeiros dias. Então, dia 13, a gente já não conseguia mais acessar. Que coisa. E a gente tem que dizer pra galera, cara, tem que vir trabalhar, né, de casa ou de onde der, porque a gente não pode deixar a campanha sair do ar, né, e parar. Então, esse foi talvez o momento mais marcante para mim, assim, foi chegar pro time e dizer, cara, não importa se tá todo mundo atingido ou não, vai ter que trabalhar, continuar trabalhando. A gente trabalhou o fim de semana todos ali até o final de junho para poder dar atenção para a campanha, que era o momento, né? Se não tivesse ali, se por qualquer motivo parasse, a gente entendia que as ajudas iam parar e a gente não ia conseguir causar o impacto que a gente causou. Sensacional. Então, recebendo hoje aqui Luiz Felipe Geller, né? Que é aí o CEO da Vaquinha, que todo mundo conhece, ficou um nome muito querido pelas pessoas, né? Porque as pessoas notam, nossa senhora, a Vaquinha todo mundo conhece, que é aí da América Latina, né? Todo mundo que faz vaquinha online, coisa e tal, é o maior, se transformou no maior. Se transformou no maior. Agora, esse nome maior da América Latina é pesado também, né? Meu Deus do céu. É pesado, a gente acaba atuando só aqui no Brasil, mas não tem nada parecido na América Latina desse tamanho, muito legal, mas é muito legal. Eu fico orgulhoso, né? Não, a gente fica bastante orgulhoso também. A gente entende a responsabilidade que é, né? Ter isso também. Por isso que a gente faz também essas coisas de atuar nas enchentes e fazer outros projetos nossos também, né? Porque a gente entende que tem que devolver também para a sociedade um pouco disso, né? Da sociedade ter nos adotado ali, a gente ter virado uma hora também da América Latina, do Brasil. Vamos tomar um cafezinho, é tão bom. Isso aqui é um bate-papo entre amigos, né? Será que a nossa produção aí, a Mari, querida, consegue pra gente 2 cafezinhos só pra gente ir tomando? Pode ser, Mari? E aí hoje vai acontecer algo, eu sempre falo muito bem da Mari aqui. Olha que eu sou já macaco velho na comunicação, mas a Mari é uma das melhores produtoras que eu já tive. Guria, tem que elogiar, as pessoas têm que elogiar quem trabalha jeitinho. A Mari vai aparecer agora aqui, quando trouxer o café, ela vai aparecer aqui, porque eu quero mostrar a Mari para vocês. Quantas pessoas estão trabalhando já na Vaquinha? Quantos colaboradores, hein? Curioso. Hoje a gente tem em torno de 50 pessoas trabalhando. 50 pessoas, 50 pessoas. Isso não é só um site da internet, né? É legal que a gente, às vezes, leva o pessoal lá pro escritório e o cara diz, pô, isso aqui é o escritório. É isso aí, tem bastante gente. Onde é o escritório? O escritório é ali na Borges, ali pertinho do Praia de Belas. Que legal. Então, é um escritório que a gente tem lá pro time, né? O time já ocupa quase todo ele, hoje tem poucos espaços vagos. Tem um time, então, de atendimento ao público mesmo, que faz para tirar dúvidas do pessoal e fazer o atendimento de quem cria a vaquinha e para doadores também. Tem um time de análise, que a gente chama, né? Quem cuida das transações, das vaquinhas, para ver se está tudo certo, com qualquer problema de antifraude e tudo mais. E aí tem o time de desenvolvimento, produto e time de marketing. Tá. E tua esposa, vocês trabalham juntos? Não. Minha esposa não tem nada a ver com a vaquinha. Ela só deu origem também à ideia inicial, né? É que eu fiquei com aquilo na cabeça do casamento, que eu adorei a tua história. É o elo de ligação ali dela com o meu sócio. Eu falo que não posso brigar nem em casa, nem no escritório. Chegou a Mari aqui. Mari vem bem do meu lado aqui, vê se a câmera tá pegando. Tá pegando a câmera, Mari? Olha aqui, ó, uma das melhores produtoras do Brasil. Mari, parabéns. Tô dizendo que é verdade. Parabéns, Mari. Valeu. A Mari é uma querideza, né? Querideza é muito do interior, né? Querideza é muito interior. Vamos fazer um brinde, então, um café.
O meu amigo Jorge Bischoff, que é um grande amigo que eu tenho, né? Um mago do sapato, agora está fazendo vinhos. Ele disse, Rico, temos sempre que brindar com a mão esquerda, que é a mão do coração. Nunca esqueci isso. Vou aprender errado, então. Não. Ele sempre fala isso. Vamos com a mão esquerda. Vamos de novo. Que bonito isso, né? Com a mão esquerda, que é a mão do coração, diz ele para mim. Então eu acho isso incrível. Tia, uma hora dessa, vou visitar vocês Por lá, favor. porque eu acho muito legal visitar ambientes de trabalho, assim. É legal ver como as coisas funcionam, né? O olhar dos colaboradores. Foi muito difícil montar esse time, porque hoje em dia é outro assunto, tá? Mão de obra qualificada, alguém que queira ficar numa empresa, a gente sabe, tu deve saber que é muito difícil isso. Como é que tu fez para juntar esse time? Como é que tu faz para segurar os bons? Olha só, são várias dicas isso aí. Isso é a pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão. Eu acho que a gente teve muita sorte também na montagem do time, né? O Vaquinha tá no ar faz bastante tempo. Nesse escritório a gente está desde 2019, a gente entrou quase logo antes da pandemia, em dezembro de 2019. E a gente tinha em torno de 15, 17 pessoas. A gente tem gente conosco lá faz muito tempo. Tem gente com quase 10 anos de casa. Que legal. Então, a gente roda pouco. Acho que o ambiente que a gente conseguiu criar é um ambiente que segura o pessoal. E o propósito da empresa eu acho que também é legal, né? O cara não está ali, né, empurrando alguma coisa para o público, está fazendo uma coisa legal que tem um impacto muito bacana na ponta. Mas selecionar gente boa é um processo de número, né? Passou bastante gente pelo Vaquinha. Acho que passaram mais de 100 pessoas já no escritório, entre pessoas que trabalharam lá, né? Então, não é fácil mesmo, né? É tentar encontrar, porque no fim, e a gente principalmente que monta a empresa, a gente fala lá que gosta de escolher as pessoas que a gente gosta de passar o dia, porque, cara, é um ambiente que a gente passa mais tempo às vezes do que em casa. Com a família, com certeza. Então, tem que ser pessoas que não só entregam o que o trabalho exige, mas que entregam também um ambiente legal, uma relação legal conosco, né? Então, eu acho que a gente tem muita sorte do time, assim, né? Até porque passaram poucas e boas com a gente, né? Na pandemia, que a gente ficou assim, escritório também. E na enchente agora também, 2 meses basicamente com todo mundo em casa, espalhado, tendo que dar uma atenção num momento super tenso. E o time lidou super bem. Então a gente trabalha com pessoas bem especiais, assim, mas é difícil selecionar realmente, não é barbada. Tu teve que resgatar, né? Pelo que eu fui informado, teus pais, assim, da enchente. Foi algo... É algo bem pesado isso, né? E tu, sendo um dos coordenadores das maiores campanhas, como tu viu isso tudo, cara? Porque, na realidade, como eu te disse, até hoje a gente tem aquela dorzinha no coração quando a gente lembra das enchentes, né? Como é que foi isso pra ti, hein, Luiz? Eu acho que é difícil a gente passar em palavras o sentimento que estava dando na época, né? Meu Deus. Eu acho que a gente teve sorte de nunca passar por guerra e tal, mas eu acho que a coisa mais próxima de uma guerra no sentimento que a gente ia passar, assim, parecia que era o fim do mundo, né? Até uma história engraçada, porque no fim a gente... eu resgatei os meus pais, acho que foi dia 4, se eu não me engano, acho que era sábado, 3 ou 4. As chuvas começaram no final de abril, dia 1º, que foi feriado, a gente lançou a Vaquinha. Né? Dia 2 ainda deu para ver o escritório, que era quinta-feira. Sexta-feira o escritório estava inacessível. Acho que eu fui lá tirar meus pais de casa também. Meu Deus. Estava começando a entrar água ali no Menino Deus. É bizarro porque a água começa a subir e, cara, parece que o cérebro desliga. Não, e é rápido. E é rápido. E tu tem uma noção assim, cara, tem que tirar os caras de casa já. Então, puta, dava tempo para ter feito uma mala melhor, com mais roupas ali e tal, porque eles acabaram ficando 2 semanas fora de casa. Mas na hora, bota o tapete no 3º degrau da escada, pega um pijama e sai de casa correndo. Então eu imagino quem passou por isso em lugares piores, ali que a água subiu mais rápido, tipo Sarandi, Humaitá ali, né? Então é muito tenso esse momento. Muito. E foi tenso mesmo, porque eu me lembro depois quando a gente acabou indo para a praia, porque lá eu moro ali também, meu apartamento não foi atingido no meu prédio, mas começou a ficar sem luz. E, cara, não dá para parar de trabalhar. Então, onde é que a gente vai? Cara, vamos para a praia, porque lá tem internet, eu consigo coordenar aqui as coisas sem interrupção. E chegou meu sócio 3 dias depois, que é a mesma casa de praia, né? Porque é cunhado. E, cara, ele chegou com um monte de coisa que era, tipo... Tava achando que Porto Alegre ia entrar naquele colapso social, né? Que tava todo mundo dizendo, tá roubando isso, roubando aquilo. E aí tu vê como o cérebro causa essas pegadinhas pra gente, né? A gente ainda olha o ambiente e parece que não vai parar nunca. Ou que vai ir pro caos absurdo. Eu acho que isso também é um outro ensinamento, assim, né? No momento de maior tensão, a gente espera que daqui a pouco venha o pior do ser humano e daqui a pouco venha o melhor. A galera se organiza, né? Como se organizou pros resgates, todo mundo fez tudo que tem que fazer e tal. Então,
Mas é muito tenso, assim, passar por essa situação. Acho que ficou bastante cicatrizes, assim, na galera toda, né? A gente vê agora cada chuva que dá, Sim. o pessoal tenso. E para a própria cidade, assim, acho que tem que ficar um aprendizado bacana, assim, para ver se a gente... como agir nas próximas, né? Porque nessa escala acho que nada mais vai acontecer, ou espero que não, né? Mas em escala menor também é importante que a gente consiga agir mais rápido, né? Eu acho importante também, em não só momentos de tragédias, mas em todos os momentos, as pessoas ter um pouquinho mais de consciência de não julgar os outros. Porque o ser humano passa julgando a sua vida inteira os outros. Né? Tu falaste esse episódio de que vocês foram para a praia. Eu fui também para a praia, né? Que graças a Deus minha família tem uma casa lá da família na praia. E o que eu fiz quando eu vi que aqui estava realmente dessa forma, estava sem água, estava sem... não entrou água, mas a gente estava vivendo assim, sem água, sem luz, sem tudo aqui. Eu também acabei indo para a praia. E algumas pessoas das redes sociais, e aí, hein, abandonou a cidade. É uma coisa absurda o julgamento. Nesse momento, em vez de todo mundo se dar as mãos, as pessoas ainda têm tempo. As redes sociais realmente, às vezes, né? São cruéis, né? São cruéis, julgando as pessoas, né? E eu fui para Capão da Canoa e lá me envolvi totalmente em ajudar quem estava lá também. Estava todo mundo ajudando. Mas só foi um adendo para as pessoas entenderem que não se deve estar julgando muito. Não, né? e no nosso caso era quase uma obrigação, porque a gente estava aqui sem água, né? Começou a ficar sem água, sem luz, Sem não tinha nada. como ficar olhando para o que estava acontecendo na campanha, que a gente estava ali trabalhando. Claro. E, inclusive os nossos funcionários, né? As pessoas-chave que tinham que estar, a pessoa de produto que tinha que estar olhando o computador para poder manter o site no ar rodando e saber que a campanha estava rodando certinho, a gente teve que, cara, onde é que tu tá? Bom, minha casa não tá com sem luz. Então, cara, vai pra praia que a gente vai pegar um Airbnb pra ti, pra tu poder ficar lá trabalhando. Então, era uma necessidade o pessoal ir para lugares que tinham um mínimo de estrutura para poder continuar dando atenção no trabalho que era importante. Não? A gente não estava na água fazendo os resgates, a gente estava dando suporte para os heróis que estavam na água fazendo os resgates. Né? Então, a gente entendia que, cara, não dava para parar esse suporte. Né? E por isso a gente começou a deslocar o pessoal para onde tinha. Sensacional. Hoje estamos falando sobre a Vaquinha, maior plataforma de doações online da América Latina. E aqui do meu lado, simpático, Luiz Felipe Geller, que é o CEO da empresa. Luiz Felipe, me conta, já quiseram comprar, porque todo mundo quer, e aí, agora eu quero comprar, porque isso acontece bastante, né? E tem muitas pessoas que realmente, né, fazem um produto inacreditável, vendem esse produto, que eu acho tudo certo, eu acho incrível isso, e vão fazer outra, né? Como é que tem essa história com vocês, hein? A gente chegou à época que a gente queria dar o Vaquinha quase, né? Se desse um pacote de bolacha recheada para nós, a gente dava só para poder justificar. Olha, a gente não deu só, né? Vendeu não é por um pacote. fácil, amigo. Porque realmente a gente passou por momentos mais difíceis. Assim, depois que o negócio começou a funcionar de fato, ele fica breakivado lá, que ele começa a ficar positivo. Vira case. Vira case e tal. Aí, cara, ele é um negócio bom de tocar, a gente gosta de tocar um negócio, ele é um negócio que causa um impacto bacana, até eu acho que maior do que o próprio negócio é o impacto que a gente causa. Então, agora a gente não é um negócio que a gente procura. Óbvio que sempre tem conversas nesse sentido, mas não é um negócio que a gente procura ativamente. Não é problema nenhum, né? Não, a gente até gosta de escutar para ver o que existe, né? Porque, no fim, sempre pode ser pode ser uma das possibilidades, mas, por enquanto, não tem planos de vender o Vaquinha. Ô, Luiz Felipe, me conta uma coisa. Fora, claro, as enchentes, lembra de alguma campanha que te chamou a atenção, assim, que bateu no teu peito, assim, sabe? Claro, várias, eu acredito, várias causas nobres, coisa e tal, mas uma que tu lembrou agora, assim. Cara, tem uma que eu sempre falo que para nós é especial. Não sei se conhece a doença, aquela AME. Sim, sim. Antes do Vaquinha, o pessoal tinha muita dificuldade, né? Porque imagina o cara ter que arrecadar, sei lá, 2, 3 milhões para pagar um remédio para um filho, um tratamento para um filho, né? Então, antes do Vaquinha acontecer, o cara podia fazer na conta, mas na conta ninguém sabe quanto ele está arrecadando. Se ele faz no Pix próprio também, ninguém sabe se ele está arrecadando. Ele tem que ficar mostrando o que ele tem na conta lá. Então, para nós é um motivo de muito orgulho a gente ter feito, por exemplo, a campanha do Ame Joaquim, né? Ter acontecido lá dentro do site, que arrecadou milhões, porque depois dela vieram outras 10 campanhas que também passaram de 500 mil ali para essa mesma doença. Então, esse tipo de coisa eu acho que muda a vida de quem tem essa doença, né? E até dá uma outra perspectiva. Hoje, quando o cara precisa de milhões para um tratamento, ele sabe que no Vaquinha, com a internet, ele consegue arrecadar.
Então, acho que esse sentido de esperança nos marcou muito assim, na campanha do Homem Joaquim. Eu acho interessante que tu trabalha com algo que tu pode mudar a vida das pessoas e ajudar. Isso deve ser muito gratificante, né? Porque é um trabalho, né? É o que tu vive e também 50 pessoas que são teus parceiros, colaboradores ali. E mesmo assim, tu ainda pode deitar a cabeça no travesseiro e dizer, nossa, hoje eu ajudei. Chega a arrepiar esse tipo de coisa. Hoje eu ajudei alguém que precisava muito. Com a minha ideia. Isso, acho que é o maior retorno sobre que a gente isso, tem. né? Exatamente, é o maior retorno que a gente tem. E eu acho que isso traz também uma responsabilidade muito grande, assim, né? Porque assim como nas enchentes, a gente estava falando da campanha que a gente estava rodando aqui, tinha outras 2, 3 mil novas campanhas por dia que acontecem de tudo, que é o que acontece normalmente no site. E elas não pararam por causa das enchentes. Então, a gente falava isso pro pessoal também, cara, além de estar fazendo trabalho nas enchentes, a gente tem que cuidar dessas outras 2 mil novas campanhas por dia, porque são pessoas que estão ali com necessidades específicas. Às vezes é, cara, a doença de um filho, né? E para a pessoa, pouco importa como é que tá o mundo, né? Se tá caindo bomba aqui, o cara tá com o filho doente, tá com o filho doente. Esse é o problema dele. E filho doente, eu acho que não deve ser coisa mais triste nesse mundo, então, né? A gente tem muita essa noção de responsabilidade, isso traz uma pressão para nós, né, auto-infligida ali muito grande. Responsabilidade social também, exato, claro. Porque, cara, não dá para ficar fora do ar. Claro a gente fala, não. cara, vaquinha fora do ar um tempo é alguém que está deixando de arrecadar para resolver um problema grave que ele tem, né? Tua ideia agora para o futuro, hein? Me conta o que vem por aí. A gente está com algumas coisas bem bacanas acontecendo. A gente começou a fazer eventos. Então, esse fim de semana mesmo teve o Vaquinha Pet ali no Parque Marinha. Então, a gente reúne o pessoal no parque mesmo, né? O pessoal com os pets ali, sempre com uma ONG beneficiada. Vários amigos estavam ali. Observei isso, achei bem interessante. É bem legal. Essa aqui foi a 6ª edição deles. A gente fez 4 ano passado, uma antes da enchente. Era para ser uma por trimestre. Acabou ficando concentrada as últimas 3 no final do ano. A gente já tinha feito uma no 2023 também. Então, esses eventos são muito bacanas. A gente está com alguns projetos próprios que a gente fez também, né? Assim como é o SS Enchentes, é um projeto próprio que a gente fica sempre atento ao que está acontecendo em termos de enchente. A gente tem o Mulheres Transformam, que é o nosso xodó do momento ali. Que legal, hein? Que é um projeto onde a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade, dá capacitação empreendedora para elas conseguirem gerar renda. Cara, na segunda semana elas já estão gerando renda. Então, é um cursinho de 1 semana. A gente já rodou também, esse é o 3º ciclo. A gente já capacitou em torno de 200 mulheres. Agora, a nossa ideia é capacitar 500 mulheres. Então, a gente está trazendo também empresas parceiras para isso, né? E aí, tem uma metodologia da agência Besouro que a gente emprega para dar esses cursos para as mulheres. Tem o pessoal da Ascendendo Mentes que nos ajuda a selecionar as mulheres também, porque são as mulheres da comunidade. Então, elas sabem quais são as mulheres que vão dar mais esse retorno, que tem mais chance de acabar isso, né? De acabar o curso lá bem. E a gente, rodando as primeiras, também a gente aprendeu que, cara, tem muitas delas que não conseguem voltar em segurança para o seu lugar, não tem onde deixar o filho, ou tem um problema com a alimentação. Então, a gente está fornecendo transporte seguro, alimentação, lugar para elas deixarem os filhos durante o curso. Então, essas são as coisas que a gente está olhando agora, né? O Vaquinha está virando... Já é um pouco isso, né? Tudo que acontece fora acaba acontecendo dentro do Vaquinha. Mas que legal Mas isso, é quase hein? um serviço essencial, assim, né? A gente está muito envolvido ali em entender realmente qual é o nosso papel e como é que a gente causa o maior impacto possível. Diariamente vocês têm uma preocupação que eu acho incrível sobre o bem-estar da sociedade. Todo dia chega uma demanda para você sobre isso, né? É isso, e a gente acaba sendo esse elo de ligação, né? certeza. Que liga as quem pessoas ausentes em necessidade e quem quer ajudar também, né? Tanto empresas quanto pessoas físicas, né? Então, está sendo bacana, assim, fazer esse papel. Sensacional, estamos chegando quase ao final do programa. Muito legal falar contigo. Luiz Felipe Geller, né, que é fundador aí da Vaquinha. Eu acho interessantíssimo porque é um nome tão querido, como eu falei no início aqui do programa, é um nome tão querido pela sociedade, pelo Brasil inteiro, né? Que é essa plataforma de doações online, a maior da América Latina. Para a gente encerrar, Luiz Felipe, dois pontos, tá? Já vamos falar, né, de algumas coisas da Vaquinha, da tua empresa, mas um outro tipo de serviço. Quem está indo viajar agora para Barcelona, tu vai dar uma dica onde não pode deixar de ir. Tu morou lá. Então, né, muitas pessoas estão assistindo a gente aqui, vão aí semana que vem para Barcelona. Uma dica do Luiz Felipe, que morou 2 anos. O imperdível. Mas vamos sair do óbvio ali. O que tu acha que é legal? Vamos sair do óbvio tá ali. É bom. Eu ia dizer o óbvio, que é a Sagrada Família. Eu morava super pertinho da Sagrada Família. Eu só fui entrar na Sagrada Família faz pouco tempo que eu voltei para lá. Enquanto eu morava lá, eu não fui. Mas essa vale.
vale. Essa tem que ir. Eu fui. E aí tu pode escolher se tu quer subir numa ou outra torre, né? Eu escolhi uma ali, outra vez eu quero ir na outra. Mas eu acho que só a parte de baixo com os vitrais novos ali estão sensacionais. Mas como é bonito aquilo, né? É muito bonito. A Igreja da Sagrada Família, é isso, Da Sagrada Família. Meu Deus, é muito bonito. Tu morava pertinho ali? Eu morava a 600 metros dali. Eu morava na frente do hospital. Tem uma rua aqui, a Avenida Gaudí, que reúne as obras dos 2 arquitetos famosos lá de Barcelona. Então tem o Hospital de São Paulo, que eu morava perto, e tem a Sagrada Família. Então, para sair do óbvio, tem um restaurante lá que a gente gostava bastante de ir, que era o La Paradeta. Ele é tipo um mercado, assim, onde tem os frutos do mar ali frescos, né? Então tu pede ali, o cara bota para ti na hora lá e faz tudo na hora para ti, te serve na mesa. Tem saudade lá, às vezes, volta para lá sempre. Fez amigos lá, coisa e tal? Fiz bastante amigos lá. Tenho muita saudade do clima de lá também, que, cara, tem sol o dia inteiro, né? Todos os dias, então é bem bacana. E a cidade é pequenininha, é fácil se locomover, é uma cidade bonita, né? Gostosa de ficar. Uma cidade com muitos estudantes, uma cidade maravilhosa. Viva, né? Bem viva. Assim, é uma grande Santa Maria. É isso. É uma cidade universitária, é bem viva mesmo, né? Eu gosto muito de lá. Eu gosto muito também. Tenho grandes amigos lá que moram por lá e acho uma cidade incrível. E para encerrar, eu queria que tu falasse algo, né, para a população que está nos assistindo agora, né, as pessoas que estão nos assistindo nosso programa aqui, a respeito da tua empresa, Vaquinha, que eu acho algo incrível. Daí ficar livre para te falar o que tu quiser falar, pauta livre para ti sobre a Vaquinha. Então deixa eu dividir aqui em duas coisas, né? Eu acho que a primeira Temos tempo, pode falar. A primeira é agradecer mesmo o pessoal, né? Eu acho que por toda a confiança que tiveram na empresa, porque eu acho que nada do que a gente fez, inclusive na campanha das enchentes, seria possível sem o pessoal confiar muito na gente, né? Então, acho que foi algo coletivo mesmo, não é só a gente divulgando a campanha, não é só o Badinho e o Pretinho que estavam com a gente divulgando a campanha, mas é todo mundo que participou, que doou, que compartilhou, ajudou a campanha a ser sucesso e a gente fazer esse impacto que a gente fez, né? E a outra é, cara, contar com a gente sempre, né? Eu acho que isso é uma coisa que a população pode ficar bem tranquila, a sociedade em geral pode ficar bem tranquila de contar com o Vaquinha. A gente aprendeu muito também nessa campanha das enchentes. Claro. E na eventualidade de acontecer alguma outra coisa, espero que não nessa proporção, mas em alguma outra coisa que precise dessa mobilização social, dessa solidariedade nacional ali, a gente vai estar junto para ativar essa rede que a gente tem. E para tentar realmente fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível, que era um pouco o nosso perfil nessa campanha das enchentes. Perfeito, era isso então, meu amigo. Era isso, cara. Muito obrigado, Ico. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, muito legal. Precisamos de pessoas assim, né, que inventem coisas legais e não só para ganhar dinheiro, para ajudar, né? Claro, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Mas o que tu faz, claro, tu te sustenta com isso, mas tu ajuda. Isso eu acho mais interessante, né? Tu vai dormir com a consciência limpa, que tá fazendo um trabalho legal, claro, tá rendendo frutos, mas tu tá ajudando uma galera também. Eu acho que é sobre isso o propósito, né? Acho que é um privilégio, né? Poder trabalhar num negócio que ele é rentável, mas ele igual causa um impacto positivo. Acho que isso é um privilégio mesmo que a gente tem. Luiz Felipe Geller, aí o CEO da Vaquinha, essa plataforma, é a maior plataforma da América Latina de doações online. Muito obrigado pela tua participação e nos vemos em breve, tá bom? Um abraço. Tudo de bom, hein? Valeu. Até mais, pessoal. Juízo.